Me deram, meus caros, um tema muito técnico. Eu até falei com Suzaninha, um tema extremamente técnico, que é sobre a lei de fevereiro, a lei 13.256. Eu falar um pouco sobre ela, as mudanças que a lei promoveu no Código, sendo ela a primeira lei que mudou o Código no período da vacácio. E essa lei, ela tem múltiplos objetos, embora ela tenha nascido com um propósito específico, aquela história do processo legislativo, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, o objetivo da lei era um, e aí foi andando e mexendo em outras coisas. Eu vou tentar abordar todos os pontos da lei, não sem antes fazer uma pequena consideração sobre a vacácio. Muita gente reclamou, dizendo que era uma coisa só do Brasil, como é que no Brasil uma lei na vacácio muda, uma lei que tramitou 4 anos no Congresso Nacional, e aí já na vacácio muda, quer dizer, revela uma certa imaturidade da lei. Minha visão é um pouco diferente. Eu acho que a vacácio serve também para isso. A vacácio não é só para preparar as pessoas para a lei que vai começar a viger, é também para dar um tempo de se refletir e de ouvir a comunidade depois da lei aprovada, se é isso mesmo, né? Pode ser que novos estudos apareçam, novas ideias apareçam, e aproveita a vacácio exatamente para mudar. Então, eu, particularmente, embora seja contrário a boa parte do que está na lei, a lei não foi, por mim, uma lei querida, eu não gostaria que essa lei existisse, mas entendo que ela existe e acho legítimo que ela exista, acho que tudo isso, não tem nada de ilegítimo nela. Eu acho que foi melhor que ela tenha vindo agora do que tivesse vindo depois. Quer dizer, mesmo não concordando com ela, realmente foi melhor que, já que ela vai passar, que passasse logo antes do Código começar a viger, já para começar desse jeito novo. Então, feitas essas considerações, vamos fazer esse passeio pela lei, que é uma lei com conteúdo bastante heterogêneo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a mudança no dever de respeito à ordem cronológica de conclusão. Acho que todos vocês já ouviram falar desse dever, está no artigo 12 do Código, que diz que o órgão julgador, para proferir decisões finais, ele deve observar a cronologia da conclusão, o ato do servidor que conclui o processo, deixa o processo pronto para que o juiz decida. Então, o dever de respeito à ordem cronológica da conclusão está desde a versão do Senado 1, e sempre foi muito discutido. Embora, é bom que se diga, se trate esse dever de uma das poucas coisas do Código que os parlamentares, durante a tramitação do Código, compreendiam e publicizavam. Quer dizer, eu me lembro que a gente terminava as reuniões, e aí o parlamentar que estava na comissão vinha perguntar para a gente o que é que ele poderia dizer para a imprensa. Porque depois da reunião, tem sempre os jornalistas ali, né? E ele tem que fazer aquele é o mandato dele. Então, vinha o jornalista e perguntava, Fred, e aí, o que é que eu falo? Eu me lembro que no começo eu dizia assim, você diz o seguinte, que acabou o agravo retido, não vai ter mais embargos infringentes. Quer dizer, como é que um deputado vai se comunicar com o eleitor dele da seguinte forma, hoje está aprovando agora uma lei importantíssima, não tem mais agravo retido, acabou os embargos infringentes. Quer dizer, é incompreensível, né? Absolutamente incompreensível. Mas o artigo 12, não. O artigo 12 eles vibravam, porque eu me lembro várias vezes isso, eles chegavam assim, você, meu amigo, isso dando uma entrevista, né? Aí eu olhava para a Câmara, você, meu amigo, você daí, da cidade tal, você agora vai ser tratado da mesma forma que os poderosos, os ricos. Agora o processo mais antigo vai ser julgado antes. Então, pouco importa se tem influência, se não tem influência. A linguagem política do artigo 12 é uma linguagem muito mais facilmente assimilada. E aí, os parlamentares adoravam aquilo e tornaram o artigo 12 um artigo muito querido e importante politicamente para eles. Por isso que o artigo 12 passou em todas as câmaras, em todas as casas. Chegou para Dilma sancionar, houve um lobby muito forte da magistratura nacional,
As 3 entidades nacionais da magistratura fizeram uma nota técnica para Dilma pedindo o veto do artigo 12. Dilma não vetou o artigo 12. E aí começou a vacácio. Começou a vacácio, veio a pressão do Supremo e do STJ para mudar uma parte do Código. Aí se aproveitou que ia mudar uma parte do Código que não tinha nada a ver com isso, e aproveitou, inclusive é interessante porque o projeto dessa lei só fala da parte dos recursos repetitivos, do juízo de admissibilidade, só fala disso, na justificativa, só fala disso. Do nada, no último artigo tem assim, no último artigo do projeto tem, e o artigo 12 do projeto passa a ter a seguinte redação: o artigo 12 não tem nada a ver com o objeto do projeto, mas apareceu como um jabuti, que é o que acontece. O jabuti é um produto legislativo que é inserido no meio do processo legislativo, sem se saber de quem é o dono, né, sem saber a razão de ser. E a história é de que, se um jabuti está em uma árvore, no galho de uma árvore, como o jabuti não sobe em árvore, alguém colocou o jabuti lá. Alguém colocou o jabuti lá. Então, se fala que o jabuti é esse tipo de coisa, que ninguém sabe de onde vem, não tem nada a ver com o contexto, e é inserido. Foi o que fizeram no artigo 12. E o artigo 12 foi alterado para se colocar um advérbio nele, que é o seguinte: o juiz tem que observar, o órgão julgador tem que observar a cronologia da conclusão preferencialmente. Colocaram um advérbio. Antes era tem que observar a cronologia da conclusão. Agora é tem que observar a cronologia da conclusão preferencialmente. O que significa isso? E é sobre isso que eu vou falar. Qual é o conteúdo normativo do advérbio preferencialmente, né? Você já tem 2 opções aí hermenêuticas. A primeira é, o preferencialmente implicou a morte civil do artigo. O artigo não tem mais nenhum sentido, não tem mais nenhuma utilidade, que é, digamos assim, a interpretação pessimista, ou a interpretação mal-humorada da mudança. Não é a minha, até porque eu sou um sujeito bem-humorado. Eu não interpreto dessa forma. Até porque, vejam, meus caros, e quem tiver o código vai perceber, o preferencialmente está só no caput. Todos os outros dispositivos do artigo 12 foram mantidos, inclusive o parágrafo 1º. E o parágrafo 1º do artigo 12 é o que impõe a divulgação da lista de antiguidade dos processos conclusos. Quer dizer, o dever de apresentação da lista continua existindo. O dever de publicidade daquilo que está concluso para o órgão julgador continua existindo. E o preferencialmente, no meu modo de ver, apenas impõe ao órgão julgador que não queira obedecer à lista, ou quando eu falo não queira, não é porque ele não quer vontade própria. Assim, se for o caso de ele não obedecer à lista, porque tem que julgar um outro processo que está fora quer dizer, não está no primeiro lugar da fila, ele vai ter que motivar. Então, preferencialmente, para mim, impõe ao órgão julgador o dever de motivar eventual quebra da cronologia. Quer dizer, a cronologia é prima facie devida, tanto tem que ser divulgada a cronologia, a lista de conclusão, continua valendo, isso não foi alterado, mas ela pode haver o fura-fila, desde que haja decisão motivada que justifique a lista não ser preferencial. Quer dizer, o preferencialmente impõe, portanto, essa carga de motivação. E posso falar sobre a experiência do Tribunal da Bahia. Lá, os desembargadores, pelo menos boa parte dos que eu conheço, estão preocupados em divulgar a lista. Se a lista vai ser seguida ou não, aí eu já não sei, mas que haverá, já está havendo, na verdade, a preocupação com a divulgação da lista. Estão só operacionalizando um sistema lá eletrônico, um sistema informático, para poder fazer isso de modo mais rápido, né, de modo mais automático, sem que haja muito trabalho manual para isso. Mas está todo mundo preocupado, pelo menos lá na Bahia e no tribunal, em divulgar essa lista, está. Então, essa é a primeira mudança. Agora, vamos para uma segunda mudança, que vocês vão perceber que não tem nada a ver com essa, só para vocês notarem como essa primeira mudança é completamente fora do contexto. A segunda mudança está na rescisória. Na rescisória. Meus caros, para vocês entenderem essa mudança, eu tenho que dar um passo atrás. O passo atrás é o seguinte: uma das mudanças feitas no código, na parte de rescisória, isso na versão original do código,
foi na hipótese de rescisória por violação à norma jurídica. Na redação passada, do Código Revogado, do Código Revogado, é bom dizer isso, né? É bom dizer isso. A gente estava com medo de o código não sair, agora a gente pode olhar para o passado e dizer o Código Revogado. No Código Revogado, cabia a rescisória por violação à literal disposição de lei. Literal disposição de lei. Vem um Código novo e diz, cabe rescisória por manifesta violação à norma jurídica. Houve uma mudança, portanto, de violação literal de lei para manifesta violação à norma jurídica. Onde tinha lei, norma jurídica. Onde tinha literal, manifesta. Isso está na redação original do Código Novo. Vem a reforma agora, vem a reforma de fevereiro, e acrescenta ao artigo 966 do Código, que é esse artigo da rescisória, 2 parágrafos. E os 2 parágrafos são para disciplinar uma hipótese de rescisória por violação à norma jurídica, que é a rescisória por violação a precedente obrigatório. Então, os parágrafos 5º e 6º disciplinam a violação, ou melhor, a rescisória por violação a precedente obrigatório. E aí, meus caros, há uma novidade que é importante, que é a seguinte: esses parágrafos tornam indiscutível o cabimento de rescisória por violação a precedente. Eu acho que todos aqui, pelo menos os que já escreveram sobre o assunto, todos iriam concordar que a redação originária do Código já permitiria a rescisória por violação a precedente. Já permitiria. Só que agora, com os parágrafos 5º e 6º, isso é expressamente previsto, o que, do ponto de vista prático, é bom. Eu, particularmente, gostei dessa mudança. Essa mudança da lei é uma mudança que eu reputo boa, porque ela consagra a possibilidade de rescisória por violação a precedente obrigatório e, outra coisa, consagra expressamente o que é distinção para fins do Código. E distinção para fins do Código, está lá no parágrafo 6º do 966, é tanto a distinção em matéria de fato, como também a distinção se você trouxer outro argumento jurídico. Um argumento jurídico que justifique dizer que o precedente foi mal aplicado. Então, isso é bom do ponto de vista teórico, porque você desenvolve a noção de distinção, que é uma noção indispensável para o Código, porque os senhores sabem, e me parece que o Congresso todo já revelou isso, o Código se pauta na ideia de precedentes obrigatórios. E um sistema de precedentes obrigatórios é um sistema em que você tem que trabalhar com distinção e com superação. Então, o dispositivo que regulamenta a distinção para o cabimento de rescisória é, a meu ver, didático, oportuno e evitará uma série de problemas daqui para frente. Então, essa é a segunda mudança. Percebam que não tem nada a ver com a ordem cronológica. Agora, as próximas mudanças que eu vou mencionar, todas são do bloco originário, que é o objeto principal dessa lei, que são as mudanças relativas aos recursos extraordinários. Aí houve um bloco de mudanças, e as mudanças, meus caros, umas são simples de serem compreendidas, outras, eu reputo, bem complexas de serem compreendidas. Então, vamos começar pelo menos com uma que é simples, que é a revogação do inciso 2 do parágrafo 3º do 1035. Revogação do inciso 2 do parágrafo 3º do 1035. Como eu disse, minha palestra é muito técnica, então eu tenho que ficar falando artigo o tempo todo. Então, observem bem. Essa revogação é, na minha opinião, uma pseudo-revogação. Para mim, é uma pseudo-revogação. Por que ela é uma pseudo-revogação? Porque o que é que está dito, o que é que se dizia no parágrafo 3º, inciso 2 do 1035? Se dizia o seguinte, que se presume a repercussão geral para fim de recurso extraordinário, se presume a repercussão geral para fim de recurso extraordinário, inciso 2, quando o recurso for interposto contra acórdão em julgamento de casos repetitivos.
Então, se eu entrar com um recurso extraordinário contra acórdão em julgamento de casos repetitivos, dizia a redação original do Código, aí está um caso de presunção absoluta de repercussão geral do recurso extraordinário. Então, o parágrafo 3º do 1035, ele presumia a repercussão geral em 3 hipóteses, uma delas foi revogada. Então, para usar um tema que você já deve estar acostumado, julgando um IRDR, eventual recurso extraordinário contra o acórdão de IRDR teria presunção absoluta de repercussão geral. Esse é o propósito do inciso 2 do parágrafo 3º do 1035, que foi revogado. Aí você vai me dizer, então agora não tem mais presunção absoluta de repercussão geral em IRDR. Não, tem sim. Por quê? Porque o 987, parágrafo 1º, não foi revogado. O 987, parágrafo 1º, não foi revogado. E o 987, parágrafo 1º, diz expressamente que se presume a repercussão geral no recurso extraordinário oposto contra a decisão em RDR. Revogaram um inciso e não revogaram o outro. Revogaram o inciso e não revogaram o outro. Para mim, uma pseudo-revogação. Parece, não sei se Serginho, acho que Serginho, Marinoni e Mitidiero estão pensando de outra forma. Não é isso? Eu acho que Serginho, Marinoni e Mitidiero estão pensando que a revogação do inciso 2 do parágrafo 3º do 1035 leva por arrastamento a revogação do parágrafo 1º do 987. Não é isso, Serginho? É. Então não caberia presunção em nenhuma hipótese. Nenhum dos 3 casos, nenhum daqueles 3 casos, então aí já é um outro argumento. Na verdade, aí seria uma inconstitucionalidade da presunção absoluta. Pois bem, então aí já é diferente. Como eu acho que é possível haver presunção absoluta, então eu não vou entrar nessa discussão da inconstitucionalidade, vou falar só da discussão da revogação. Me parece que a revogação do inciso 2 do parágrafo 3º não leva, por arrastamento, à revogação do parágrafo 1º do 987. Em suma, pseudo-revogação. Em suma, ainda há presunção geral, presunção absoluta de repercussão geral em recurso extraordinário em RDR. E eu, meus caros, acompanhei bem essa lei. E no dia em que a lei foi votada na Câmara, eu estava ao telefone com o relator, discutindo. Ele iria revogar todo o parágrafo 3º. Todo o parágrafo 3º. Ia ser totalmente revogado. E aí se negociou para revogar só o inciso 2. Aí eu fiz, tudo bem, mas já que você vai revogar o inciso 2, revoga o parágrafo 1º do 987. Aí ele, não precisa não. Eu fiz, olha, revogue, vai dar ruim, como dizem os cariocas. Vai dar ruim, revoga o parágrafo 1º do 987. Não vamos mexer, a proposta original só fala desse. Tá bom, então ficou, não está revogado. Podia ter revogado, não revogaram. Então, me parece que não houve revogação. Até porque, vejam, que apenas numa interpretação literal, o inciso 2 do parágrafo 3º, ele falava em julgamento de casos repetitivos, que abrange 2 espécies, o IRDR e os recursos repetitivos. Então, no máximo, você poderia falar que houve revogação para fins de recurso extraordinário contra acórdão que julgou recursos especiais repetitivos. Que aí tudo bem, aí você pode dizer que literalmente teria revogado só essa parte. Para o IRDR não tem como dizer que revogou, porque tem previsão expressa no Código dizendo que tem presunção absoluta nesse caso. Salvo se você entender, como o Serginho, que aí não é um problema de revogação, é que qualquer presunção absoluta de repercussão geral infraconstitucional é inconstitucional. Aí é uma outra discussão que eu não vou entrar. Veja, eu vim para cá crente que eu consegui falar de tudo. Porque eu achava que o tema era pequeno, mas não é. Você veja que o tema é grande. O quarto ponto, que é o mais complexo da lei nova, eu tive muita dificuldade de arrumar isso para dar aula sobre o tema, que é a nova redação do 1030. Que virou um artigo ultra complexo, muito sofisticado. Veja, para que vocês entendam as mudanças no 1030, eu tenho que dar um passo atrás. Qual é o passo atrás? A redação original do Código,
ela dizia que os recursos extraordinários eles eram interpostos no tribunal local, mas não haveria juízo de admissibilidade no tribunal local. O tribunal local receberia o recurso, ouviria o recorrido e remeteria ao Tribunal Superior. Não haveria mais uma fase de admissibilidade do recurso extraordinário no tribunal local. Essa é a proposta, era a proposta original do Código. Proposta que a gente debateu muito no Congresso, proposta que tinha o nítido objetivo de economizar mais ou menos 3 anos de tramitação, do processo, porque o processo ficava tramitando para juízo de admissibilidade na origem, demorava demais, depois tinha um agravo. 75% dos processos que tramitam nos tribunais superiores, isso é um dado real, 75% dos processos que tramitam no STJ e no Supremo são agravos para destrancar recurso. Então, nós estamos trabalhando com as Cortes Superiores Brasileiras, as Cortes Superiores Brasileiras estão sendo demandadas para discutir se o recurso vai subir ou não. 75% dos processos. Em alguns gabinetes chega a ser 83%, em alguns gabinetes. Então, e esse número, que para mim é assustador, é por si só um número eloquente de como o sistema anterior era incorreto, foi o que justificou essa mudança. Sucede que essa mudança não agradou os tribunais superiores. E foi ela a causa dessa lei. Essa lei nasceu por conta dessa mudança. Então, a Lei 13.256, ela veio para mudar essa mudança. Só que aí o pessoal que começou a ler a lei pensava assim, se é uma lei que veio para mudar a mudança, então é uma lei para voltar ao que era. A lei não voltou ao que era. A lei criou um regime novo, bem diferente do que era. Bem diferente do que se propusera lá na versão original do Código, bem diferente do que era em 73, é um sistema novo. Esse sistema novo é o seguinte, ele parte da premissa de que o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, pelo menos o primeiro, volta a ser no tribunal local. Então, volta. Até aí é igual a 73. Volta. Só que volta completamente reconfigurado. E para que vocês entendam essa reconfiguração, vocês têm que examinar a situação em 3 hipóteses. Há 3 situações muito distintas a partir de agora. Vamos lá. Entrei com um recurso extraordinário e o meu recurso extraordinário contraria precedente obrigatório dos tribunais superiores. Primeira hipótese. Entrei com recurso extraordinário que contraria precedente obrigatório de tribunais superiores. Ou seja, é um recurso contra decisão em repetitivos, é um recurso contra decisão em repercussão geral. O que é que vai acontecer com esse recurso? O presidente do tribunal local vai barrá-lo. Qual é a diferença para o sistema passado? É que o presidente do tribunal vai barrá-lo, porque contraria precedente obrigatório, e contra essa decisão vai caber agravo interno para o tribunal. Não vai caber agravo para o Tribunal Superior. Vai caber agravo interno para o tribunal. O problema fica ainda na localidade. Qual é o propósito da lei? Evidente. Represar tudo no tribunal local. Quer dizer, se já tem precedente obrigatório lá em cima, e o recurso contraria precedente obrigatório, cabe ao presidente do tribunal local barrar a subida. E se ele barrar indevidamente, por exemplo, ele barrou porque fez uma distinção, não procedeu uma distinção, o caso era diferente, ele não percebeu, você vai ter que controlar isso por agravo interno. Depois do agravo interno, é que o Código fala que cabe reclamação. Isso depois do agravo interno. A ideia é criar uma série de quebra-molas para não chegar ao Supremo a discussão, ou melhor, o controle da aplicação do seu precedente no Brasil. O pessoal do Supremo diz o seguinte, se isso acontecer, se eu, Supremo, tiver que controlar a aplicação do meu precedente obrigatório em todos os casos do Brasil, o Supremo fica inviabilizado. Então, o que eles fizeram? Eles transferiram essa competência para os tribunais locais. Essa é a primeira situação. A segunda situação é a oposta.
é se o recurso extraordinário estiver em conformidade com o precedente obrigatório. Aí é uma situação oposta. Se o recurso extraordinário estiver em conformidade com o precedente obrigatório, o presidente do tribunal também não vai mandar subir. Também não vai mandar subir. O que é que ele vai fazer? Ele vai mandar voltar. Se seu recurso está em conformidade com o precedente obrigatório, então volta para o órgão julgador, para que o órgão julgador se retrate. Se o órgão julgador não se retratar, aí é que o recurso vai subir. Então, é uma segunda situação. Aí vem a terceira situação. A terceira situação é a seguinte: não tem precedente obrigatório, mas o caso é caso repetitivo. Então, veja, ainda não tem precedente obrigatório e o caso é repetitivo. Há vários recursos discutindo aquele mesmo assunto. Nessa terceira situação, você tem que visualizar duas subsituações. Tem duas subsituações dentro dessa terceira situação. O recurso vem, vão entendendo porque isso é bem complexo. O recurso vem, o órgão que vai fazer a admissibilidade, o vice-presidente do tribunal local, vai pegar o recurso e vai perceber que não tem precedente obrigatório sobre a questão, nem favorável, nem contrário. Então, aquelas duas primeiras hipóteses não se aplicam. Aí vamos para a terceira situação. Ele percebe que o caso é repetitivo. Há vários recursos repetitivos discutindo aquele mesmo assunto e ainda não há precedente obrigatório. Chegando nessa situação, há duas possibilidades. Possibilidade 1. É caso de repetitivo, não tem precedente obrigatório, mas já tem questão afetada no Supremo. O tema já está afetado no Supremo. Não tem precedente ainda, mas já há afetação no Supremo. Se já há afetação no Supremo, embora não tenha sido formado o precedente ainda, o que é que o vice-presidente vai fazer? Não vai mandar o recurso. Vai sobrestar o recurso. Vai sobrestar o recurso. Contra essa decisão, caberá agravo interno, se porventura ele sobrestar um recurso indevidamente. O recurso não envolvia o caso do precedente, havia uma distinção que não justificaria esse sobrestamento. Vai caber agravo interno. Você não vai poder entrar com uma reclamação por sobrestamento indevido. O controle também vai ser interno. Qual é a segunda situação possível? A questão é repetitiva, não tem precedente obrigatório e o Supremo não afetou a questão ainda. Aí é uma outra situação. Se é repetitivo, não tem precedente obrigatório e o Supremo não afetou, caberá ao presidente do tribunal sobrestar tudo o que tiver sobre o assunto no tribunal, não mandar, e escolher no mínimo 2 como representativos da controvérsia e enviar esses 2 para o Tribunal Superior. Então, aí ele vai filtrar. Ele sobresta tudo, escolhe no mínimo 2 e leva esses 2, e ele provoca o Tribunal Superior para afetar a questão. Percebo, meus caros, nessas 3 situações, sendo que a terceira se divide em 2. Então, no final dá 4 situações. Qual o objetivo disso tudo? Até aqui. Represar. Só sobe para o Supremo o que foi inédito, tema inédito, sobe, porque o resto fica aí. Ou fica aí esperando a decisão do Tribunal Superior, ou fica aí para aplicar a decisão do Tribunal Superior. Haverá uma quinta situação possível. Qual é a quinta situação possível? É um caso inédito, não repetitivo. Se é um caso inédito, não repetitivo, aí sim nós estamos diante de um procedimento do Código 73, igualzinho. Caso inédito, não repetitivo, eu entro como recurso extraordinário, o presidente do tribunal local vai fazer o juízo de admissibilidade, se não admitir, caberá agravo para o Tribunal Superior. O agravo para o Tribunal Superior, meus caros, o velho agravo do 544, o agravo para destrancar recurso especial extraordinário, ele é completamente diferente do agravo correspondente no Código 73.
Porque no Código 73, contra qualquer dessas decisões aqui, caberia aquele agravo. Agora, só vai caber o agravo para o Tribunal Superior em situações inéditas não repetitivas. Porque se for inédita repetitiva, ele vai sobrestar tudo, só vai encaminhar 2, e contra a decisão de sobrestamento vai caber agravo interno, não agravo Tribunal Superior. Qual foi o nítido propósito, meus caros? Reduzir drasticamente o agravo para destrancar recursos nos tribunais superiores. E, por outro lado, tentar fazer com que o sistema de precedentes obrigatórios funcione. Esse é o objetivo. Desestimular recursos que sejam mera repetição do que já se decidiu. A ideia é essa, é tentar racionalizar o sistema. É claro, meus caros, que tem efeito colateral aí, muito bem apontado por Dierle nos estudos dele. O efeito colateral disso, quer dizer, se por um lado isso tem uma justificativa na racionalidade da administração judiciária, e tem, eu não nego que tenha, eu não nego que é preciso pensar a administração judiciária do Brasil para o Brasil, não pensando na Dinamarca, na Alemanha, cujos problemas de administração judiciária são bem diferentes do nosso. Não é brincadeira você ter um ministro do Supremo Tribunal Federal com 15 mil processos no gabinete, com 400 processos chegando por semana. Isso é uma irracionalidade, que não pode ser ignorada quando se vai fazer política legislativa. Eu concordo que há razões de racionalidade relativas à administração judiciária por detrás disso. Concordo. Agora, há um risco de efeito colateral, que é o do engessamento do entendimento dos tribunais superiores. Porque se você não consegue chegar a eles para rever a decisão, ou se você dificulta muito, ou torna praticamente inviável que se chegue a eles para buscar superação, você cria o risco de engessamento. Realmente é um risco que existe. Se tentou minimizar isso com a rescisória. A rescisória é uma forma pensada para você controlar o mau uso dos precedentes obrigatórios. Vamos ter que experimentar para saber como é que as coisas vão funcionar. Pode ser que o Supremo e o STJ venham a admitir, pode ser, que venham a admitir recurso especial ou extraordinário contra a decisão que julgar esse agravo interno, funcionando esse recurso especial ou extraordinário como um recurso para fins de superação. Pode ser que isso venha a acontecer. Pode ser, dependerá muito. Eu não tenho como vaticinar, como profetizar se isso vai acontecer ou não. Pelo espírito que eu vejo lá, acho difícil realmente isso vir a acontecer. Então, meus caros, só para terminar, que o meu tempo acabou, uma última consideração. Eu disse a vocês que esse agravo para destrancar recurso, que voltou na lei de fevereiro, mas não voltou nos mesmos termos do que era no Código 73, porque veja agora que o cabimento dele é bem residual. Ele veio com uma mudança, outra, na lei de fevereiro, que é bem interessante, que é o seguinte: diz a lei de fevereiro que este agravo, para destrancar recurso, que agora é residual, a ele se pode aplicar o regime dos repetitivos. Ou seja, pode haver agravos para destrancar recurso repetitivos. Imagine várias decisões do Brasil que não admitiram recurso por um determinado fundamento que se repetiu. Esses agravos para destrancar recursos repetitivos serão afetados para julgamento em recurso repetitivo. E vejam, meus caros, a peculiaridade. Serão agravos repetitivos, normalmente para discutir questões de natureza processual. Normalmente serão agravos para discutir a admissibilidade do recurso, uma questão de natureza processual. Isso é bom, isso é tecnicamente correto,
E eu espero que, com isso, o Supremo corrija uma prática antiga dele, que é absolutamente equivocada. Há mais ou menos assim, entre 8 e 6 anos, o Supremo tem feito a seguinte estratégia. Quando ele pega vários recursos em que a ofensa é reflexa à Constituição, se a ofensa é reflexa, não há ofensa constitucional. Então, não há violação à Constituição, a violação é à lei. Só que o que o Supremo faz? Ele pega 800 recursos com ofensa reflexa e diz que os 800 recursos com ofensa reflexa não têm repercussão geral, porque a ofensa é reflexa. Não tem repercussão geral porque a ofensa é reflexa. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam dar força de repercussão geral a essa decisão. Meus caros, se a ofensa é reflexa, eu nem discuto repercussão geral. Eu só posso discutir repercussão geral se a ofensa é a Constituição. Se a ofensa não é a Constituição, eu nem começo a discutir se há repercussão geral ou não. Dizer que não há repercussão geral por ofensa reflexa é cometer um erro lógico. Lógico. Foi uma espécie de ajuste que o Supremo fez para dar força obrigatória a essa decisão. Agora me parece que isso acabou, não tem mais sentido nenhum. Se há vários recursos com ofensa reflexa, você reúne para julgar como repetitivos, afetando uma questão processual, saber se determinada violação é reflexa ou não. Isso é afetar como repetitivo uma questão processual plenamente possível por força do parágrafo único do artigo 928. Meus caros, para encerrar, queria agradecer o convite. Queria dizer que ficou faltando aqui 2 itens, mais uma outra palestra, eu termino, o tempo se esgotou. Queria dizer que espero que vocês continuem me chamando, porque eu espero permanecer, meu amigo Lucon, no rol dos 30% dos processualistas que precisam continuar. Espero que vocês me continuem me vendo no rol dos 30% dos processualistas que ainda merecem ser chamados para o UFMG. Muitíssimo obrigado.